Se você está assistindo esse vídeo agora, é porque de alguma forma, em algum momento da sua vida, esse vídeo chegou até você. E talvez isso não seja à toa. Meu nome é Thiago Marques, eu tenho 37 anos, eu sou cantor, compositor, sou pai de 2 filhos, Maria Luísa e Caetano, uma de 13 e outro de 3 anos. Hoje é 28 de junho de 2026. E também sou o marido da Raquel. Sou filho da Dona Ângela, sou irmão da Carla, enfim, assim como a sua vida, que tem várias pessoas que você ama, na minha também tem várias pessoas que eu sou rodeado delas, de amigos, de pessoas queridas, que sempre estão torcendo por nós e pelo nosso sucesso, né? E no dia 30 de junho de 2026, conhecido mais como depois de amanhã, numa terça, eu estarei entrando numa sala de cirurgia para realizar uma cirurgia cardíaca de grande porte, muito invasiva. Ela é chamada de Bentall de Bono. E essa cirurgia ela envolve 2 coisas ao mesmo tempo. A primeira é uma correção de um aneurisma na aorta ascendente, que é um alargamento na aorta. Ela forma como se fosse um balãozinho aqui no início da aorta, né? Por isso chamado de ascendente. E esse balãozinho ele vai se estendendo e corre muito perigo, né? Essa extensão desse balão, porque cada vez que ele vai se estendendo mais, essa camada, a paredinha dele vai ficando mais fina e corre o risco, né, de estar ali se rompendo. Se romper, não tem mais chance de fazer nada. A pessoa ela morre muito rápido, né? Então, a minha aorta ascendente, ela chegou num diâmetro de 5,5 centímetros ou 55 milímetros. E o valor normal para uma aorta do meu tamanho, de uma pessoa da minha altura, da minha estatura, é de até 4 centímetros ou 40 milímetros. Então, ela teve um alargamento muito grande. Então, a primeira cirurgia, a primeira parte dessa cirurgia é a correção desse aneurisma. E a segunda é a troca da minha válvula aórtica. Eu nasci com uma válvula chamada válvula bicúspide. O que é isso? Em vez de 3 folhetos, que é o que é chamado nessa válvula, as pessoas normais ela tem 3 folhetos que formam uma espécie de um triângulo. A minha só nasceu com 2 folhetos, né? Então quando ela abre e ela fecha, ela forma um olho ali, né? Vamos dizer assim, um formato de um olho. Então assim, o primeiro problema que eu descobri foi que eu tinha essa válvula bicúspide. E depois, posteriormente, fazendo vários exames, eu entendi e descobri que eu tenho também um aneurisma da aorta ascendente, uma dilatação nessa aorta. Então nós vamos fazer essas 2 correções aí no meu coração. E é uma cirurgia muito invasiva. Então a minha válvula que eu vou trocar, que eu vou colocar, vai ser uma válvula mecânica. Tem 2 válvulas, né? A biológica e a mecânica. A biológica, ela não precisa tomar anticoagulante para o resto da vida. Ela tem uma aceitação melhor do corpo, porém ela tem uma durabilidade menor. Esses folhetos, naturalmente, né, na vida, na pessoa normal, que tem a válvula comum, normal, eles vão envelhecendo, né, então vão calcificando. E aí com essa calcificação eles vão perdendo a força de fechar e abrir, que é onde o sangue passa, ele não pode voltar. Então no meu caso, eu já tenho ali uma regurgitação, vamos dizer assim, do sangue já está moderada, né? Ela tá um refluxo, essa é a palavra correta, um refluxo do sangue já está moderado, ele já está voltando. Então assim, a minha, ela já não está fechando normal, a minha que é bicúspide, né? Então ela tem essa válvula mecânica para trocar ou a válvula biológica. A válvula biológica ela tem um ponto muito negativo, que ela envelhece em 10 ou 15 anos, a pessoa já tem que trocar essa válvula, ou seja, a pessoa passa novamente para uma outra cirurgia para poder trocar essa válvula. Então meu médico, ele decidiu e me aconselhou a decidir também pela válvula mecânica. Ela tem um barulhinho, né? Ela vai fazer um barulhinho, uma espécie de um reloginho, quando tudo fica calado. Eu já vi relatos que as pessoas dizem, e também já ouvi até mesmo vídeos, que ela faz um barulhinho tipo um relógio, mas nada que incomode a vida da pessoa, não. E ela dura até toda a vida da pessoa, então ela não vai precisar fazer mais outra cirurgia para trocar. Além de que a pessoa, quando coloca a mecânica, ela precisa tomar um anticoagulante para definir o nível ali da coagulação do sangue, né? Não pode ficar nem muito grosso e nem muito fino. Não pode assim, porque a pessoa, vamos supor que ela tem algum impacto, corte e tudo mais, se estiver muito fino ela sangra muito. E se estiver muito grosso também corre o risco de trombose. E isso é sério, gente. Então,
é correr para dentro e fazer e corrigir o mais rápido possível. Gente, o mais irônico de tudo isso, o mais assim, louco de tudo isso, é que eu não descobri assim que eu tava passando mal, eu não desmaiei, eu não tive tonturas, eu não tive pressão alta ou pressão baixa. Eu sempre me cuidei, sempre, toda a minha vida, eu sempre fiz exercícios, sempre fui à academia, jogava bola durante um período muito grande da minha vida, até ali os 30 anos. Eu jogava bola todo santo dia e com isso eu tive alguns outros problemas. Eu já fiz uma cirurgia no joelho para correção do ligamento cruzado, já quebrei a fíbula da perna esquerda, tudo na perna esquerda. E assim, eu andava de bicicleta, fazia coisas que nunca me senti mal, nunca senti uma falta de ar, nunca senti assim, nossa, o que está acontecendo? E durante 5 anos da minha vida, os últimos 5 anos, eu pratiquei CrossFit intensamente, sempre ia no meu limite, tanto de pegar a carga, tanto de fazer exercícios que exigia mais do cardio, e nunca tive nenhum problema com isso. Eu descobri porque eu ia fazer uma cirurgia estética, né? E aí nessa cirurgia estética, o médico pegou e falou, cara, eu preciso de um laudo aqui do médico, né? Eu preciso de um laudo do cardiologista para poder, a gente já estava tudo organizado, tudo esquematizado, para a gente poder dar continuidade na cirurgia e tá tudo certo. Foi aí que eu fiz os exames, né? E eu sempre, gente, outro caso curioso, é que eu sempre fiz check-up a minha vida toda. Todos, pelo menos nos 4 últimos anos, eu fiz meu check-up de coração, fazia o exame ergométrico, fazia os eletros, fazia toda essa parte de cardio, né? E sempre dava no pico ali, no topo. Tem um score, inclusive, no exame ergométrico, que ele é de 0 a 12, né? Onde 0 a pessoa não tem capacidade cardíaca nenhuma e 12 ela tá ali no atletismo, vamos dizer assim, ela é uma atleta de ponta. E os meus exames sempre deram 11, 11,5, né, no teste ergométrico. Fiz também um mapa, né, que é aquele exame que a gente mede a pressão durante 24 horas, e foi a partir do mapa que começou uma pequena desconfiança. Porque durante a madrugada, o meu coração, ele teve um picozinho ele teve um pico da pressão arterial. Então, a partir daí que o médico pediu outros exames e outros aí que eu fui descobrindo, né? Então o médico falou assim, parece que tem ele me encaminhou para fazer falou, tá tudo certo, o laudo já tá digitado aqui, o próximo médico só vai chegar e assinar e pronto. Mas antes disso eu quero fazer outro teste com você, que é o ecodoppler. E foi nesse maravilhoso exame que eu descobri que eu tinha válvula bicúspide, né? Eu comecei ali, o médico tirou minha camisa e tal, tá ali fazendo uma espécie de um ultrassom, né? Tá ali fazendo, cara, tem um probleminha no seu coração aqui. E aí eu já comecei a ficar meio nervoso, que probleminha que é esse? O que tá acontecendo? E aí a partir dali eu descobri que eu tinha válvula bicúspide, eu descobri que eu tinha esse refluxo sanguíneo, e aí depois eu fui fazer outro exame, que foi o transesofágico, né, que é como se fosse uma espécie aqui, entra aqui pela sua garganta, né, o tubo, e você é sedado, né, obviamente, e aí ele faz aqui um exame bem próximo ao coração para ver os níveis desse refluxo, para ver como está essa válvula, para ver outras coisas, e dentre outras coisas, viu a questão além da válvula bicúspide, né, viu a questão da dilatação da aorta. Então foram vários outros exames para que chegasse até o veredito final. Não foi do nada, não. Foi, claro, né, em cima de dados, baseados em dados. E aí foi confirmado a válvula bicúspide, o aneurisma e a indicação cirúrgica. E diante de tudo isso, eu também preciso falar de uma parte aqui que é sobre o meu pai, João Batista Ferreira dos Reis. Ele faleceu em 11 de agosto de 2003, eu tinha 15 anos e ele faleceu com 40 anos. E a certidão de óbito diz: infarto agudo no miocárdio, choque cardiogênico, edema agudo pulmonar e insuficiência cardíaca. Ele morreu com um problema no coração, sem ter tido sequer a chance de descobrir antes. A nossa geração antiga, né, dos nossos pais, dos nossos avós, principalmente o sexo masculino, ele tem muita dificuldade, né, para ir para essas questões de médico, questões de exame. Assim, é uma luta, né, para que eles pudessem ir ao médico, ver alguma coisa, sempre nessa trajetória. Não, eu vou sarar sozinho, eu vou me curar sozinho, né? Então, meu pai também estava nessa galera ali, além de também não praticar nenhum exercício, ser uma pessoa sedentária,
Ele simplesmente passou mal e depois de 2 dias ele morreu no hospital. Ele não teve essa chance. E eu estou tendo essa chance. Há uma grande diferença entre meu pai e eu. Ele, assim, não foi mérito meu, não foi sorte, eu acredito que foi Deus, né? Que Deus que foi me direcionando para que a minha vida caminhasse diante disso. Porque sempre eu pensava comigo mesmo, cara, eu preciso pelo menos passar dos 40 anos. Assim, um pensamento que me acompanhava meio que ali no subconsciente, né? E aí, por isso que eu sempre fui uma pessoa que praticou esporte, por isso que eu nunca fui sedentário, eu nunca fui obeso, nunca bebi, nunca fumei. Então, assim, eu sempre me preocupei com essa questão, sempre fiz meus check-ups, também com a forma de, numa tentativa ali, descobrir. Parece que, assim, algo me dizia que eu sempre tinha que fazer isso em acompanhamento. Então, foi um médico que prestou atenção num detalhe e por conta de outra coisa. Então, assim, eu poderia justificar de várias formas naturais aqui as coisas, mas eu acredito muito em Deus, eu tenho muito fé em Deus, eu acredito na Bíblia, sou cristão. Então, assim, foi um conglomerado de todas as coisas. Não posso, de forma alguma, pensar naturalmente. O astro se alinhou com Netuno, com Saturno, que o Sol... Não é isso, gente. É Deus mesmo que está me dando mais uma chance, que está dando uma chance que eu nem sabia que eu precisava. Inclusive, gente... Depois disso tudo, eu criei e escrevi uma autobiografia, vou deixar aqui no link se você tiver curiosidade para ler sobre minha vida, sobre quem sou eu, e foi uma descoberta tremenda, porque até eu mesmo não sabia que eu era aquilo ali, não sabia dos meus sonhos, não tinha noção de quanto que eu quero viver, não tinha noção do amor que eu tenho pela vida. E após esse livro, após essa discussão que começou ali com inteligência artificial, comecei querendo fazer um resumo da cirurgia, um resumo da recuperação e tudo mais, e que acabou se tornando uma autobiografia. Então, se você quiser, se você tiver interesse, dá uma clicada aqui embaixo, leia, e é isso. Gente, eu tô falando aqui com alegria, com um sorriso no rosto, mas não posso mentir de forma alguma pra você. Eu sou um cara verdadeiro e, assim, teve muitos dias e tem muitos dias ainda que a gente tem essa angústia, né, porque é uma cirurgia muito invasiva, né, o peito, eu vou abrir aqui para vocês, porque depois eu quero mostrar o peito, como é que vai ficar depois, né, eu vou mostrar para vocês o antes, aí, como é que tá o antes, de boa, tranquilo, mas é uma cirurgia invasiva, que ela abre o seu externo aqui, né, o osso chamado externo, o coração é retirado, você começa a trabalhar o seu corpo com máquinas, ajuda de máquinas, enquanto um médico faz todo o procedimento aqui no coração. Então, assim, teve muitos momentos difíceis para mim, eu já achei que eu ia morrer, eu já fiquei assim, aí comecei a pensar nos meus filhos, comecei a pensar na minha esposa, na minha mãe, na minha irmã, nas pessoas que eu iria deixar, já comecei a ter uns pensamentos assim, porém, tive muitos dias de ansiedade, dia de acordar de madrugada com a cabeça já pensando, parecendo que era um pesadelo, que eu não acordava, parecendo que era com uma pessoa distante. Foi assim que aconteceu com meu pai, né? Quando ele morreu, eu sempre tinha um pensamento assim, que eu estava viajando, uma viagem distante, que hora ou outra ele iria chegar. Mas assim, foram dias de angústias, tanto nos exames, teve um exame que não foi autorizado pelo plano, o meu plano é Apvida, hoje meu plano é Apvida. E todas as vezes eu vejo também o cuidado de Deus também muito grande nisso. Todas as vezes que eu passei por momentos difíceis, como a cirurgia da minha fíbula, eu tinha um plano na época que eu trabalhava numa empresa. Eu também sou da área da TI, sou formado, pós-graduado em tecnologia da informação. E aí quando eu quebrei a fíbula, eu tinha um plano que era da Unimed. Depois eu fui para outra empresa, muitas coisas passaram, muitos anos passaram. Eu tive um problema no joelho, que foi quando eu rompi o ligamento cruzado. Nesse momento também eu tinha um plano de outra empresa que eu trabalhava, que era o plano Bradesco. E hoje já tem uns 4 anos que eu vivo só da música, só de cantor mesmo. E aí, antes disso, trabalhava numa indústria numa indústria farmacêutica que se chama Lexstar. E lá eu entrei pro plano Apvida. E quando eu me desliguei da empresa, eu consegui continuar no mesmo plano da Apvida sem que tivesse o passar o tempo ali dos exames, das coisas. Continuei pagando eu mesmo, né, por fora, e por fora não, pagando como pessoa física mesmo, né. Então, assim, teve momentos que tive um exame recusado, porque eu estava fazendo muitos exames de sangue, de torácico, angiotomografia, enfim, todos os exames que pudessem dar base e suporte para o médico tomar a sua decisão.
Então, o que acontece? O plano negou eu abri chamado na Agência Nacional de Saúde, enquanto isso, essa angústia, essas coisas, até que tudo foi feito, eu tive que pagar do meu bolso, hoje ainda estou em processo para tentar recuperar essa grana, né? Porque, assim, a gente percebe que sem plano de saúde não dá, gente. Claro que tem tudo pelo SUS, mas quando a gente precisa de urgência, a gente precisa se resguardar. Se você tem condição, é claro, faça um plano de saúde, se não, o SUS também resolve, gente. É só questão de tempo, né, de prazos. Mas graças a Deus pelo SUS também. Enfim, depois que o médico decidiu, realmente nós vamos fazer a cirurgia. E por quê? O porquê da decisão do médico a optar pela cirurgia? Porque eu tô vivendo normal, eu tive que parar o CrossFit, é claro, porque o CrossFit ele tem uma exigência muito grande do cardíaca, né? Ali é muito explosivo, a pressão arterial sobe demais, sem controle, então assim, esse aneurisma poderia se romper. Então eu tive que parar o CrossFit durante aí mais ou menos 3 meses, eu estou só na academia, fazendo musculação, cardio baixo, né? Então, assim, por que decidiu-se fazer a cirurgia? Quais são os critérios? O primeiro critério, como eu já falei, é que a indicação cirúrgica para esses casos de aneurisma na aorta é de 50 milímetros a 55. Então, a minha aorta já está com 55 milímetros. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, histórico familiar. Eu também tenho, né, que é o meu pai, né, que faleceu, problema cardíaco. Terceiro ponto, idade. Essas cirurgias cardíacas, geralmente, né, na grande maioria, elas são feitas com pessoas com mais de 60, ali nessa faixa etária. Não quer dizer que também que pessoas... já vi também relatos aí de pessoas com 20, 25 anos fazendo, mas na sua grande maioria são pessoas mais velhas, né? No caso da válvula bicúspide, que como eu falei, os folhetos eles vão calcificando. Então esse era o segundo ponto, aliás, o terceiro ponto, que é a idade, né? Eu tô com 37 anos, a recuperação tende a ser melhor, a recuperação tende a ser mais rápida, também pelo meu histórico muscular. Eu não sou atleta profissional, mas também eu levava muito a sério o CrossFit, assim, aquela competição sadia que a gente tem ali, de a gente ver um amigo fazendo um exercício, fala, cara, eu também tenho que fazer isso, o cara tá pegando tal peso, eu tenho que pegar mais. Então eu sempre fui muito competitivo. Então, assim, voltando aqui, teve dias de choro, teve dias de muita aflição, de muita angústia, teve dias que eu pensei, cara, não vou fazer isso não, eu vou passar isso, mas eu não tenho esse perfil, gente. O meu perfil de pessoa, de ser humano, é de enfrentar. Eu tenho uma frase muito grande comigo, é que a coragem, ela não é de fato algum, de maneira alguma, a ausência do medo. A coragem é você mesmo com medo enfrentar, ir lá e fazer o que tem que ser feito. Eu sou desse tipo de pessoa, eu sou do tipo de pessoa que faz o que tem que ser feito, não importa o custo que isso vai te custar. Eu não iria conseguir viver a vida correndo, fugindo, né, vamos dizer assim, de algo que precisa ser feito. Eu não conseguiria viver a vida correndo de mim mesmo com medo, né? Então, assim, eu sou de enfrentar mesmo, eu sou de ir pra cima, sem reclamar. É claro que eu tô te falando, teve momentos de angústias, mas depois que eu aceitei, que eu falei, cara, é isso mesmo, eu tive o contrário de medo ali, eu tive a vontade de fazer o quanto antes. O quanto antes eu fizesse seria melhor, porque eu já iria recuperar melhor. E hoje, como eu falei, 28 de junho de 2026, hoje eu tenho o meu último show da minha agenda. Então, em junho foi um mês que eu tive vários shows, muitos shows, graças a Deus. E aí, quando acabou aquela angústia de quando que ia autorizar a cirurgia, porque foram muitos dias. Eu dei entrada, se eu não me engano, dia 25 de maio, nos papéis para autorizar a cirurgia. E foi autorizar ali só pro dia 16 de junho, mais ou menos. Inclusive, uma curiosidade, nesse dia que autorizou, eu sonhei que eu estava entrando no aplicativo da Apvida, que quando eu entrava eu via lá tudo verdinho. E aí, acordei, esqueci do sonho, fui treinar, falei pra minha esposa do sonho, nossa, acredita que eu sonhei, tal. E ela, nossa, sério, que doido, hein, tal. E saí da academia, fui deixar meu filho na escola, comprei pão e tal. E aí quando eu cheguei em casa comendo pão, ali tomando um café da manhã, que eu lembrei de entrar no aplicativo. E quando eu entrei no aplicativo, tava tudo verdinho. Aí começou outra angústia. Que dia que vai ser? Que horas que eu vou internar? Como é que vai ser? Comecei a ligar para a equipe, mandar mensagem
para a equipe do médico, eles falam, o hospital é quem fala a data, o hospital é quem te entra em contato. E aí depois de muitos dias, saiu a data 23 de junho, só que eu não podia fazer. Eu tava com a minha agenda, estou com a minha agenda de shows, inclusive hoje é o meu último show, como eu disse. Eu queria que fosse possível ser dia 30/6 ou dia 3/6, ou 3/7, porque o médico só opera de terça e sexta. E acabou que deu tudo certo, porque conseguimos lá, vai ser dia 30/6, na data que eu queria. Então, assim, tem momentos que você vai se perguntar, cara, por quê? Por que isso está acontecendo comigo? Tantas pessoas más no mundo. Por quê? Por quê? E aí vem a questão de lutos. Como assim luto? Morrer? Não. Lutos de coisas que você fazia. Por exemplo, eu vivi um luto ali do CrossFit, porque era algo que eu amava muito. Luto do meu shape, vamos dizer assim, que é algo que eu valorizava muito. Por quê? Foram anos e anos para construir onde eu cheguei, para fazer o que eu faço, para fazer o que eu fiz, alimentação, exercícios. É claro que isso virou uma rotina que eu amava, né? Mas para quem não faz isso, isso é uma luta. Então foram várias coisas assim que a gente vai deixando de fazer e que são tipos de lutos, né? Coisas poucas que vão morrendo ali entre a gente, com a gente. Só que eu ainda não sei como é que vai ser meu novo estilo de vida, né? Não sei como é que vai ser o pós-cirúrgico, consigo imaginar, né? Mas muitas vezes as coisas acontecem não como a gente imagina, né? As coisas acontecem de forma diferente. Eu sei que eu sempre fiz o meu melhor em tudo que eu me envolvi. Em tudo que eu faço. Na música eu procuro ser o meu melhor, procuro dar o meu melhor. No CrossFit eu procurei dar o meu melhor. Na academia então agora eu só posso fazer academia, então vou dar o meu melhor aqui na academia. Então, na mesma forma, no mesmo pensamento, eu vou dar o meu melhor na minha recuperação. É algo que tem que ter muita paciência, por todos os relatos que eu já ouvi. Algo que demora bastante, tem muita dor, não é fácil. O pós-cirúrgico é muito mais difícil do que o cirúrgico, né? Porque o cirúrgico você vai estar ali anestesiado, né? Tem os seus riscos, óbvio, é claro, mas como eu falei, eu não conseguiria viver com o risco de ter essa aorta se romper do que o risco de fazer a cirurgia. O risco de você viver dessa forma é muito maior do que o risco de fazer a cirurgia. Além de que, como eu já mencionei, nunca tive sintomas, não tenho problemas nenhum, é uma cirurgia eletiva, não é uma cirurgia de urgência. Então é melhor eu fazer essa cirurgia agora do que algum dia eu precisar fazer algo às pressas, assim, da forma que o médico vai ter que trabalhar com o que tem em mãos. Não, é algo planejado, é algo tranquilo, algo com paz, né? E com Deus na frente, Deus nas mãos dos médicos, Deus nas mãos dos enfermeiros, dos anestesistas. E é isso que eu acredito e é isso que eu penso, né? Então, assim, a vida da gente muitas vezes nos trazem surpresas. As vidas nos trazem, né? A vida nos traz surpresas que a gente não espera, né? A gente espera o quê? Amanhã vou fazer isso, vou fazer aquilo e tal, mas o amanhã não pertence a nós, gente. O hoje é o que nós podemos fazer. E com isso eu percebi que eu estava muito no automático, trabalhando demais, fazendo shows, resolvendo problemas, mas assim, eu não estava pensando no que realmente era importante para mim, o que realmente é importante para você. E é isso que eu quero dizer aqui nesse vídeo, para essa pessoa que possa estar passando o mesmo problema que eu, possa estar angustiado, que a gente possa viver um dia após o outro, que a gente possa viver intensamente. Eu sempre tive um lema comigo, que eu sempre vivi intensamente de tudo que eu fui fazer. De tudo que eu vivi intensamente, eu fiz as coisas, eu amei intensamente, eu ri intensamente, eu treinei intensamente. Então, assim, a gente tem esses pensamentos, angústia, medo, opressão, mas a nossa vontade de viver é maior do que tudo isso. Então, eu sei que você pode estar nessa fase ainda de aceitação, mas essa fase vai passar e você não vai ficar parado nesses problemas. Pelo contrário, você vai ter coragem de pensar, cara, eu vou fazer isso pela minha família, eu vou fazer isso por mim, eu vou fazer isso pelos meus amigos, porque é um ato de coragem. Gente, e esse vídeo aqui, ele não é de forma alguma para te deixar com medo, ele não é de forma alguma para te deixar angustiado, pelo contrário, é para te dar coragem. E eu tô gravando isso aqui para ser um antes e um depois, né? Esse canal aqui é para mostrar a minha recuperação dessa cirurgia, porque muitas vezes
a gente procura um material de alguém que passou por isso, de alguém que vai passar, mas a gente não encontra muito material aqui de qualidade, talvez com áudio ruim, talvez com iluminação ruim. Não tô falando que as minhas são as melhores, nem boas, não. Mas que esse vídeo sirva para você, sirva para mim também como um histórico, um lembrete de como foi as coisas, de como serão as coisas, o que eu estava sentindo, o que eu estava pensando, para poder fazer essa cirurgia. Antes da cirurgia, que quem era eu, quem era Thiago Marques, quem foi, quem será Thiago Marques depois da cirurgia. Talvez você esteja sentado no sofá e agora, sem sintoma algum, achando que está tudo bem e nunca fez um ecocardiograma. Esse exame é o principal para descobrir várias coisas cardíacas. Então, assim, gente, levanta desse sofá aí, vai fazer um check-up, sai da inércia, sai do paradão, sai do comodismo, vai ver se está tudo certo. De forma alguma, eu quero que você tenha alguma coisa disso. Jamais, longe de mim, mas você precisa ver ali se está tudo certo com o seu coração ou com outras coisas, né? Ou com outros órgãos, ou com outras áreas da saúde. Os homens têm o mito da próstata, né? Então, assim, eu não tenho medo, eu não tenho masculinidade frágil, eu não tenho nada desse tipo de coisa. Eu sou, como eu já falei, de enfrentar. Então, assim, você talvez recebeu esse diagnóstico parecido com o meu e tenha que se operar. Talvez alguém disse para você também, ó, tem um probleminha no seu coração aqui. Então, assim, eu gravei isso para você e para mim também. É para essa pessoa que talvez esteja passando na mesma condição que eu estou agora. Eu não entro para essa cirurgia achando que vai dar alguma coisa errada. Pelo contrário, eu acredito que vai dar tudo certo. Eu tenho fé e eu quero viver para isso. Mas, gente, a gente é adulto. Eu sou adulto, eu sou pai, e eu sei que a vida não dá as garantias 100%, né? Então tem uma pequena porcentagem ali de não dar certo. E por isso eu quero dizer que, Raquel, te amo. Você foi a melhor escolha da minha vida, você foi tudo, assim, que veio para melhorar a minha vida. Já te falei isso muitas vezes, mas diante de todas as incertezas da vida, que a vida nos traz, de tantas escolhas que a gente tem que fazer diariamente, escolhas que muitas vezes impactam durante toda a nossa vida, você é aquela escolha que nunca me deixou nenhum tipo de dúvida. É a pessoa que eu quero pro resto da minha vida, é a pessoa que eu quero envelhecer do meu lado, você é a pessoa que os meus planos vão se concretizar com você, você é a pessoa que eu sonho com você, tudo que eu planejo futuramente tem você envolvido. Maria Luísa, minha filha, eu sei que você tem muita vida pela frente e eu quero poder ver cada capítulo disso. Quero viver do seu lado cada momento disso, cada descoberta. Caetano, eu sei que você ainda é muito novo, sei que você não tem noção das coisas, mas eu acredito que você não vai lembrar desse dia, desse momento, dessas angústias, dessas aflições. Mas eu quero estar aqui para contar essa história de superação para você, meu filho. Quando eu crescer, quando você crescer, quando você me perguntar o que é esse dodói aqui no meu peito, eu quero te explicar e quero te dizer que eu tive coragem. E por muitos dias, por muitos momentos, eu imaginei, cara do céu, eu vou ficar com uma cicatriz horrível aqui no peito, vou ficar com um corte aqui, e eu que sempre gostei de treinar sem camisa, de exibir o shape, né? Mas a cicatriz, ela não vai ser um sinal de fraqueza. Pelo contrário, ela vai ser a prova da coragem. Ela vai ser bater o olho ali e falar, cara, eu tive coragem. Eu tive coragem, eu superei, e é isso. A cicatriz, ela vai ser um marco na minha história. Vai ser algo para contar de fato, visualmente, a minha história. Gente, a minha cirurgia é 30 de junho de 2026, hoje é 28 de junho de 2026. Esse vídeo é o antes e eu volto para contar o depois, hein, gente? Obrigado por assistir. E se você está passando por algo parecido, gente, você não está sozinho. Vai em frente, vai com medo mesmo, porque isso é coragem. Isso é você ter vontade de viver, é enfrentar isso. Eu sei que do seu lado tem pessoas que estão com você, tem seu médico, tem equipe médica. Então, assim, obrigado por assistir. Obrigado por ter acompanhado esse vídeo longo até aqui.
E é isso, gente. Eu volto para contar mais, hein? Eu volto para falar mais de como foi a cirurgia e volto para contar cada vídeo como será a minha recuperação. Tá, joia? Um beijo, obrigado. E se você está passando por isso também, ou se você já passou, deixa aqui nos comentários. Se inscreva no canal. É o primeiro vídeo desse canal que vai ser voltado para isso. Então se inscreva aqui nesse canal. Vamos fazer esse vídeo chegar a mais gente. Vamos fazer esse vídeo chegar a pessoas que realmente precisam de ouvir isso que eu falei. É claro, de uma forma muito simplória, muito tranquila, sem tantos conhecimentos técnicos, apesar de que quando a gente recebe um diagnóstico desse, a gente vai estudar, vai ver como é que funciona, como é que vai ser isso, como é que vai ser aquilo, enfim. Obrigado, gente. Fiquem com Deus. Um beijo. Até mais, hein?